5. Amém? Meu Deus. Vocês acharam? Já, né? Acho que já estava no pente, né? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha aí. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Só até aqui, fica à vontade, né? É uma passagem bastante grande, né? Se a gente for aqui, vai perder bastante tempo, né? Todo mundo já conhece essa palavra, né? Palavra que nos mostra, né, a grandeza de Deus. E Ele usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Essa é a verdade, né? Aqui a gente vai falar de um homem chamado Naamã, que era um chefe do exército da Síria. Um homem que tinha grande valor para o sírio, para o rei, mas que era frágil. Tinha sua fragilidade, né? Porque aqui diz que era um homem valoroso, porém leproso. E a lepra naquela época não existia cura. Era um homem que ia por debaixo daquelas armaduras. Era um homem que sofria. Era um homem que sabia que a morte era a qualquer momento. Porque o corpo dele, eu creio que se derretia, se desmanchava. Este era Naamã, o rei, o soldado, né, o general, o comandante daquela tropa, um homem de bem, um homem de valor, mas que era leproso. Quantas vezes nós nos escondemos debaixo das nossas armaduras também, tentando enganar as pessoas, tentando enganar o próximo, mas só Deus a gente não consegue enganar. Esse homem enganava todo mundo, todos ali ao seu redor, com aquelas armaduras. Ninguém sabia a sua dor por dentro. Mas quando chegava na sua casa, ele era obrigado a tirar aquela armadura. Ele era obrigado a se mostrar. Porque a gente nunca consegue ser forte o tempo todo. Existe um momento, existe uma hora que a gente vai mostrar o nosso lado fraco. E esse homem, eu creio que ele saía pelas ruas, era um homem respeitado, homem onde muitos ali aplaudiam, batiam nas suas costas, talvez era aclamado pelas pessoas, como a gente vê muitas pessoas hoje, né? Aclamando pessoas, aclamando homens, valorizando mulheres, e esquece de quem tem o verdadeiro valor, que aqui lá de cima é o rei de Israel. É o rei de Israel. A gente nunca devemos nos esquecer que se estamos aqui, se levantamos de manhã, abrimos nossos olhos, sentamos na mesa para tomar um café, temos um emprego onde nos ir, temos uma família, um teto, um alimento, não podemos esquecer de agradecer, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda majestade. Naamã era um homem grandioso perante as pessoas, só que ele carregava a sua fragilidade por debaixo daquela armadura. Ele era frágil. Por debaixo da armadura, muitas vezes, nós tentamos ser fortes, meu pastor. Quantas vezes nós saímos de casa, só a gente e Deus sabe como estamos.
em situação que nós estamos. A gente tenta ser forte diante das outras pessoas, porque muitas vezes nós não temos o direito de ser fraco. Nós não temos o direito de mostrar que nós é frágil. Mas tem um lugar que a gente não consegue esconder a nossa fraqueza. É dentro de nossa casa. É dentro de nossa casa que nós não conseguimos ser forte o tempo todo. Né? É dentro de nossa casa. É ali onde a gente, muitas vezes, entramos no nosso quarto, a gente chora, a gente clama a Deus, a gente mostra quem realmente a gente é. Só que, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele usa pessoas, Ele coloca pessoas aonde Ele quer, para que o seu propósito seja cumprido, para que o seu propósito não venha falhar. E numa dessas batalhas, Naamã leva consigo uma menina, eu vou dizer que não é uma menina, é uma profeta. Ele leva essa profeta para dentro de sua casa e presenteia sua esposa com aquela menina, com aquela jovem. Mas pastor, uma profeta, como que estava na casa de uma pessoa que não acreditava em Deus, um ateu, uma pessoa que acreditava em outros deuses? Acabei de dizer, Deus, quando quer usar uma pessoa, Ele coloca onde Ele quer, no lugar que Ele quer, para que o seu propósito venha a ser confirmado, venha acontecer, o seu propósito venha a ter vida. E essa menina, eu creio que vendo aquele sofrimento do seu patrão, do seu senhor, né? Não era nem patrão, era o senhor, né? Porque ela era uma serva, ela era uma escrava. E aquela menina, aquela profeta, ela tinha todo o direito no mundo de odiar o seu senhor. Só que o crente não guarda mágoa no coração. O crente é diferente. Você quer conhecer o crente? É nas provas. É quando alguém maltrata, é quando alguém humilha, é você vai conhecer quem é o verdadeiro crente. E essa menina, pastor, tinha todo o direito do mundo de odiar esse homem, essa família. A Bíblia não fala o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com sua família. Mas ela foi tirada do convívio de seus familiares e levada cativa a outras terras estrangeiras. E ela vendo aquele sofrimento do seu senhor, ela diz, né, para sua senhora: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, onde o Deus de Israel habita, ele seria curado. Quando o propósito de Deus na vida de uma pessoa, ele faz um tamanho de um reboliço. Essa menina não era para ninguém ter dado ouvido para ela. Mas ela não foi colocada na casa daquele homem por acaso. Eles não trouxeram ela ali porque eles quiseram, não. Era o propósito do Senhor Deus na vida dela e de Naamã. Porque eles deram ouvido àquela profeta. Eu creio que muitas vezes eles devem ter acordado à noite, aquela menina devia estar orando, falando com Deus, porque ela era uma menina diferente. Ela era uma mulher diferente, porque o profeta de Deus é diferente. O profeta de Deus, ele anda diferente, ele fala diferente, ele veste diferente, ele anda no meio das pessoas e ele é diferente. E quando essa menina disse: se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele seria curado. Foi mais que imediato, foi mais que rápido. Naamã foi ter com o teu rei. Olha, em casa tem uma menina que é diferente. Em casa tem uma menina que ela fala diferente.
ela veste diferente, ela anda diferente das meninas aqui do nosso meio. Foi mais que depressa ele deu ouvido àquela menina. E o rei, mais que depressa, já escreve uma carta, né? Pega presente, pega ouro, pega roupa, pega isso, pega aquilo, e vai até o rei de Samaria, até o rei de Israel. Meus amados, posse, dinheiro, fama, traz felicidade para ninguém. Por mais que esse homem tinha o seu valor perante ao seu rei, perante as pessoas, esse homem não era feliz. Ou quem vai me provar o contrário que ele era? E esse homem pega aquele monte de coisas, de presente, né? Aquela carta escrita pelo rei da Síria, e leva até o rei de Israel. E quando o rei de Israel lê aquela carta, ele ira. E ele rasga suas vestes. Era costume, né, naquela época, quando a pessoa se irava, rasgar suas vestes. Ele fala: quem sou eu? Quem sou eu para te dar a cura? Quem sou eu? O rei se colocou no seu lugar. Quem sou eu para te dar a cura? Só que a menina, eles entenderam errado, né? Que a menina disse lá: existe um profeta de Deus. Ela não disse que o rei ia curar, né? Mas quem era o dono da verdade? Era o rei, né? Muitas vezes é assim que acontece. A gente vai atrás daquele mais poderoso, daquele que mais tem, que mais pode, que anda mais bonito, que tem um carro novo, que tem uma casa nova, uma fazenda. A gente muitas vezes esquece que a unção está no menorzinho da casa. O menorzinho da casa é que vai ser usado. Porque aquele que tem dinheiro, a Bíblia diz que pode um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas um rico não entra no reino de Deus. A unção está no menorzinho. Ele é ungido por Deus. Então o profeta fica sabendo daquela história e manda chamar ele, né? Manda vir, traz ele. É comigo a história, é comigo. Não é com o rei, é comigo. E muitas vezes a gente imagina, eu creio que passou na cabeça de Naamã, né? Pelo seu status, esse homem vai chegar lá, ele vai me receber, vai fazer um chazinho, vai fazer uma janta, vai orar, vai me tocar, e Deus vai fazer um milagre. A gente sempre quer o mais bonito, né? A gente almeja o mais bonito. Não é verdade? O nosso ego é assim, né, meu pastor? A gente imagina o mais bonito, o mais amoroso, né? Quem sabe chega lá, já está com um bando de gente, um monte de pessoas para me receber. Só que as coisas de Deus é diferente. Deus age nas coisas mais simples. Deus trabalha nas pequenas coisas. Vocês lembram daquela mulher que perdeu o seu esposo, que tinha 2 filhos, que o credor queria levar ela para ser escravo? Que o profeta perguntou para ela: o que tu tens em casa? O Senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ou, como você não tem nada, se você tem um pouquinho de azeite? Para Deus não precisa muito. Para Deus fazer um milagre não precisa muito, não precisa ser grande. Deus age nas pequenas coisas.
Deus age no mínimo, aonde a gente não consegue tirar nada, Deus vai ali e faz um grande milagre. E o irmão chegou ali, eu creio, naquela expectativa de ser recebido ali, com aquele todo clamor. O profeta nem abriu a porta, nem recebeu ele. Olha aí, começou a decepção. Começou a decepção do homem. Do homem poderoso. Vamos voltar lá na menina? Se fosse para mim colocar um personagem principal nessa história, seria a menina. Seria a menina que seria o personagem principal dessa passagem. Então o milagre aconteceu porque a menina indicou. Porque a menina tinha fé. A menina conhecia o Deus de Israel. Então o principal dessa história, e a Bíblia não dá nem um pouco de ênfase para essa menina, né? Nem o nome dela diz. Mas o personagem principal da história é a menina. E através da sua fé, através do seu coração que não guardou mágoa, levou a cura da lepra para aquele homem. Então, eu creio que a fé daquela menina foi o principal, o essencial do milagre de Naamã. Eu creio que na hora ali Naamã se revoltou e falou: poxa, mas logo eu? O cara nem me abrir a porta, nem me receber. É assim que Deus faz. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quer assim, é assim. Se você não quer assim, é assim também. Não adianta eu querer exigir nada de Deus. Não, Deus, eu quero que seja desse jeito, que seja dessa forma. Não. Se você quer assim, se você não quer, é assim também. Porque Deus não pede ordem para mim nem para você. Então Naamã, aquela hora ali, ele recebeu o mensageiro. O profeta disse que é para você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele se revoltou mais ainda. Foi por quê? Lá na Síria tem rios muito mais limpos, muito mais higiene. E eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo, nesse rio lamacento, esse rio, como se diz, nojento. Sabe por que Deus faz isso comigo e com você? É quando Ele quer nos curar de dentro para fora. Deus não queria curar só a lepra de Naamã, que estava na sua carne. Não. Deus queria curar Naamã de dentro para fora. Queria fazer ele descer da sua arrogância, do seu eu. Quando alguém diz ali para ele, mas Senhor, se pede para o Senhor fazer coisas mais difíceis, mas como o Senhor ia fazer, o que custa mergulhar 7 vezes? Já estamos aqui mesmo, vamos terminar isso. Então aí começa Naamã descer, como diz por aí, descer do salto, ele começa a ser quebrantado naquele momento ali. Eu digo que é o milagre da humilhação, é o milagre da fé. E onde Naamã, creio que ninguém sabia da vida dele, onde foi naquele momento ali que ele teve que se mostrar quem ele realmente era. Porque será que ele mergulhou com a sua armadura, com a sua roupa?
Eu creio que não. Não foi ali que foi conhecido o verdadeiro Naamã. Quando ele tirou aquelas vestes, quando ele tirou aquela armadura, foi que o povo foi conhecer quem realmente era. Até aquele momento ele tinha enganado muitas pessoas, né? Passando por um homem forte, um homem de guerra, né? Quem iria imaginar? Que por trás daquela armadura, daquela máscara, existia um homem frágil, um homem doente, um homem que estava ali esperando a cada dia sua morte, um homem que via sua carne se derreter. Hoje a lepra tem cura, mas naquela época não tinha. Então, olha a situação do Senhor dos Exércitos, que se passava todo poderoso na frente das pessoas, só que por detrás daquela armadura é um homem frágil. Foi onde começa o milagre simples, onde Deus usa aquelas águas barrentas, aquelas águas sujas, para que venha lavar Naamã de dentro para fora. Venha curar Naamã de dentro para fora. Creio que Naamã ali foi uma vez, foi duas, foi três, olhava em nada. Só que ele continuou obedecendo. Se o profeta falou que é 7, então vai ser 7. Muitas vezes nós recebemos a promessa de alguma coisa sobre a nossa vida e nós não conseguimos esperar. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar, aguardar o tempo de Deus. É onde nós perdemos a nossa bênção, onde nós perdemos o nosso milagre. Quando nós queremos fazer aquilo que só Deus vai fazer. Que a Bíblia diz que Deus é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz que nós podemos fazer o possível, só que só Deus faz o impossível. Então muitas vezes nós queremos fazer o impossível. Com que capacidade nós vamos fazer o impossível? Porque muitas vezes nós fazemos o possível, já dá trabalho, né? A gente luta, a gente chora, a gente se escabela para fazer o simples. Mas Deus não, Deus é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E Naamã então foi obedecendo. E quando ele mergulhou a 7ª vez, a Bíblia diz que ele saiu da água com a pele igual a pele de um bebê, a pele de uma criança restaurada. Porque ele persistiu. Ele não desanimou no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro. Ele persistiu até o final da sua batalha, até o final da promessa de Deus. E nós muitas vezes perdemos nossa bênção que nós não sabemos esperar. Deus promete algo para nós, mas nós queremos para ontem. Nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós ouvimos o irmão dizendo que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Ah, pastor, mas eu estou com tantos anos, até agora não aconteceu. Mas vai acontecer. Se for Deus que prometeu na tua vida, vai acontecer. Basta você obedecer, basta você ter fé, basta você confiar, basta você persistir.
Você tem que ter muitas vezes uma obstinação por aquilo. Você não pode desistir na primeira dificuldade. A primeira prova que o diabo coloca na tua vida, você já desanima. Não, você tem que ter obstinência por aquilo que você quer. Quem precisa do milagre é você, não é Deus. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de nós, né? Só que muitas vezes nós correm bem mais do que ela, né? Só para não receber. Com a desobediência, com o pecado, com não perdoar, com não persistir, com a nossa falta de fé através das nossas lutas, da nossa batalha. Muitas vezes Deus coloca algo na nossa vida, coloca uma dificuldade, coloca uma prova, uma doença, algo para nos trazer mais para perto dele. Porque Ele não quer nos perder. Então muitas vezes é permissão de Deus as provas da nossa vida, para que nós venhamos se achegar mais a Ele. Porque se Ele deixar nós soltos, é igual o filho rebelde, né? Se o pai deixar solto, ele, né, faz o que quer. Não, então Deus coloca algo difícil, uma prova na nossa vida, para nos trazer mais para perto dele, para nos achegar mais a Ele, para nos buscar mais a presença do Deus Todo-Poderoso. É fácil? Não é, porque nós somos carne. Nós somos pequenos, nós somos falhos. O mundo está oferecendo tantas coisas melhores, mais gostosas do que está aqui na igreja. Não é? Tem um boteco aqui perto da minha casa, aqui, passando na avenida, tem dia que está 300 pessoas ali na avenida. É gostoso que está na igreja, né? Quando o pastor falar. Não é? É bem mais gostoso você estar no mundão. Mulherada, bebida, farra, festa. Mas quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem o seu nome escrito no livro da vida, Ele coloca você numa posição em que faz você se achegar mais a Ele, faz você buscar mais a presença dEle. Então, Naamã, quando ele levantou do último mergulho, que ele viu o seu corpo todo curado, aí sim eu creio na alegria que ele sentiu no coração. Porque ele não só foi curado da lepra, mas ele foi curado do seu espiritual. Deus curou o seu espiritual. Deus curou de dentro para fora. Deus tirou aquela arrogância do teu coração. Deus amoleceu aquele coração duro de pedra. Sabe para que Deus faz isso? Para que possamos ter testemunho. Aleluia. Contar testemunhos daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Tivemos testemunhos aqui hoje que Deus coloca a gente na prova para a gente chegar na presença dele. Então aqui foi quando Naamã se viu que estava curado. Ele voltou à casa do profeta, né, para levar seus presentes que ele tinha trazido. Porque a Bíblia diz: dai de graça o que recebeste de graça. A glória de Deus é dada de graça para nós. Tá? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino do céu, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Deus já estava suprindo a vida do profeta. Ele não estava precisando de presente, de ouro, de prata, de roupa, não. Ele era um homem escolhido de Deus. Então ele diz: eu não quero presente, eu não quero nada. Eu só fiz aquilo que meu pai mandou. Eu não deu atenção, eu creio que ele virou as costas e foi para dentro de novo. Aí foi quando Naamã: então tá bom, já que o senhor não quer os presentes, então eu posso levar uma carga de terra daqui de Israel lá para minha terra. Que a partir de hoje eu só vou adorar
Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Porque só que eu vi que realmente existe Deus. E todas as vezes que o meu rei entrar no templo para adorar o Deus dele, eu vou ser obrigado a entrar com ele. Mas o meu coração vai estar com o Deus de Israel. Vai estar com o Deus de Israel. O meu coração, a partir de hoje, ele não vai adorar mais nenhum Deus. Porque o verdadeiro Deus é o Deus vivo de Israel. É o Deus que ainda faz milagre. Aleluia. Vou dar um testemunho rapidinho. Estou terminando também, tá? Creio que ainda tem. Deus vai falar com ninguém nessa noite. Vai fazer um milagre naquela. O ano passado, no final do ano, eu peguei um vírus na minha pele, e todas as vezes eu lembrava de na mão. Eu fui para vários médicos, farmácias, gastei com médico, com remédios, e nada. Meu corpo estava, eu nunca comentei com ninguém, mas meu corpo estava na carne viva, em vários lugares do meu corpo. Eu já tinha feito de tudo que o médico tinha mandado. E minha esposa sempre dizia para mim: esperai com paciência, Senhor. Tomado comprimido, injeção, feito tudo quanto é tipo de exame, não saía nada, não dava nada. E meu corpo estava igual o corpo de uma mãe. Eu entreguei na mão de Deus, falei: Senhor, o homem não deu conta. O homem até agora não conseguiu. O dia que o Senhor achar que eu mereço a tua graça, o Senhor faz um milagre em mim. E um dia eu cheguei no Proença. Eu cheguei no Proença, a minha esposa ficou no carro e eu entrei. Pegar não sei o que eu fui pegar. Quando eu passei em frente àquela farmácia, Deus tocou no meu coração: entre nessa farmácia. Deus, o que eu já gastei de remédio com farmácia, eu vou entrar aqui na farmácia para quê? Eu fui lá dentro, fiz o que tinha que fazer e voltei. E Deus tocou de novo: entra na farmácia. A mão foi curada porque ele obedeceu. Eu entrei numa farmacêutica, não sei se era farmacêutica, era assistente. Esse tamanhozinho atrás do balcão. Eu cheguei e falei: posso conversar com a senhora? Eu contei a minha história para ela. Ela falou: vou resolver teu problema agora. Ela foi lá no prateleira, pegou um vidrinho, num líquido assim, e uma pomada. A mesma pomada que eu já tinha usado 200 tubos daquele, não tinha resolvido. Bem assim, Eu olhei aqui e falei: mas não é possível, né? Deus mandou entrar aqui para usar o mesmo medicamento que eu estou acostumado, que eu tenho em casa. Mas eu obedeci. Eu obedeci. Comprei 40 reais, 45. Cheguei lá no carro, falei: ó, aconteceu isso, isso, aquilo. Minha esposa perguntou: mas aqui tem casa, essa pomada aqui? Você quer que eu faça? Deus mandou. Deus mandou, tá aqui, mandou. 3 dias depois, minha pele estava com a pele de um bebê. Eu digo para você:
Quando Deus falar contigo, não importa o que, obedeça. Olha que você descer aquelas águas, lembra de Naamã. Se humilhe naquelas águas, persista naquelas águas, coloca a tua fé acima de todo o teu problema. Eu não sei qual o porquê você está fazendo essa campanha, mas Deus sabe. E o Espírito Santo hoje está visitando o corpo, o sangue. O Espírito Santo de Deus vai fazer milagre hoje através daquelas águas. Não confie, pastor. Não vai ali por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do obreiro. Não. Vai ali, porque o Espírito Santo é que vai fazer o milagre. O Espírito Santo de cura. O Espírito Santo de restauração. Ele vai fazer milagre na tua vida nesta noite. Porque através dessas águas, já tivemos muitos, dezenas e dezenas de testemunhos. E hoje não vai ser diferente. Eu profetizo na tua vida como alguém que saiu lá do monturo, saiu lá da escuridão, e Deus me trouxe e me colocou sobre o altar, e até hoje Ele tem me sustentado. Até hoje Ele tem feito um milagre na minha vida. Ele vai fazer na tua vida esta noite. As palmas para o Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço primeiramente ao meu Pai, aquele que eu tenho intimidade de chamar de papai. Agradeço a cada um pela graça que eu recebi aqui no domingo, os pastores, de coração, tá? Ao meu amigo, né? Posso chamar de amigo, a gente não se vê todos os dias, né? Mas é pessoas que a gente aprende a amar, aprende a respeitar como servo de Deus. E que Deus venha fazer um milagre na tua vida esta noite. Amém? Eu agradeço. Em nome de Jesus.